na casa de Deus, e eu espero que você esteja feliz para juntos louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos, como você está, para iniciarmos com uma oração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Sua casa. Muito obrigado pelo Teu cuidado durante todo esse dia e pelo Seu amor por cada um de nós. Conduz que tudo que for feito, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a mensagem que for falada pelo pastor Paulo, que possa também vir ao encontro das nossas necessidades, que possa também fazer uma transformação real em nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós teremos então o sorteio. Boa noite, queridos irmãos. Um momento especial aí então, aqueles que estão angustiados para saber se vão ganhar alguma coisa essa manhã. Nós vamos, essa noite, né? Queria lá até o número 30, por favor, do 1 ao 30. Tem alguém que não recebeu o número aqui na igreja, aqui, no sorteio? Ou pro Alex lá? Mais alguém que não recebeu o número? Dá tempo, hein? Dá tempo. Vamos lá, do número 1 ao 30. Vamos começar hoje então com a Bíblia do Caleb, né? Que é a mais... Vamos intimar alguém para ser Caleb no próximo ano, então. Vai lá, número, pode soltar. 1 ao 30. Número 26. 26. Aí tem alguns números faltando já, entendeu? Aí, ó, começamos a pegar os erros, entendeu? Número faltando. Vai lá, mais um. Número 7. Ganhou? Se você já é Caleb, né? Vai dar de presente pra alguém. Vai chamar pra participar do nosso plano. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Mais um número. Número 16. 16. Livro. Passa um minutinho, vamos ver. Vamos sortear mais um número, mais um livro, ó, volta por cima, vai lá. Número 9. Nada. Mais um. 23. Minha mãe, aê. Bom que eu vou ler também. Vou ler também. Fazer a arte dela aqui. Olha que bonito isso aqui. Eu não vi o ó. Cadê o ó? Pessoalzinho morto, né? Tá louco. Olha que Bíblia bonita, ilustrada pra criança. Nós temos alguma criança aqui? Olha, só tem uma criança. Ganhou. Venha. Ganhou. Criança ganhou. É o... Vem com o teu irmão, pai volta. Vem com o irmão. Ó, só tá ela, ele aqui ganhou. Né? Mas só temos uma criança que ganhou. Isso é bonito, hein? Legal. Agora para adoçar a vida da galera. Chocolate Cacau Show. O pessoal chega a dobrar aí nos bancos agora, querendo isso aqui. Vai lá, número 25. Não tem? Não tem, né? Outro número 12. Tá curado esses números meus ali. Mais um 21. Aí, acabou de ganhar o presente, o irmão, outro irmão ganha. Genópolis, hein? Vai volta. E agora, o sorteio mais esperado, né? A cesta saudável aqui, granola, né? Feita com carinho aqui pela nossa equipe, pela Giane, pela Margarete. Manda lá. 24. Olha só, pessoal da outra igreja. Vieram um monte de pessoas da outra igreja que tomaram nossos brindes. Ô, Tarumano. Tomaram todos os nossos brindes hoje. Deus abençoe, irmão.
eu quero estender o convite a vocês o seguinte. Deixa eu falar que ontem eu ganhei, mas não levei. Na hora que eu cheguei, ninguém estendeu pra mim. Queremos aí dizer a vocês que tragam seus amigos. Eu sei que tá frio e tal, mas convide seus amigos, convide seus vizinhos. Traga alguém, principalmente aí. Eu sei que já estamos na quarta-feira, convide para amanhã. Se não puder amanhã, convide para sexta. Se não puder sexta, convida para sábado de manhã, para que eles estejam conosco, beleza? Vamos louvar nosso Deus agora. Deus seja louvado. Vamos aquecer as nossas vozes, vamos louvar o nosso Deus. E antes de nós começarmos a cantar, eu estava analisando um pouquinho das atitudes de Ana. Quem é que lembra de Ana? Quando ela foi ao templo orar, ela clamava a Deus, ela pedia para que Deus ouvisse a oração dela. E quando nós temos a oportunidade de ir até a casa de Deus, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração. Se possível, nós precisamos nos prostrar para falar com Deus e pedir que Ele ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Então, você está na casa de Deus. Aqui é o lugar que você pode entregar as suas aflições, os seus pedidos, as suas orações e pode confiar que Ele vai responder da melhor forma possível. Então, nada melhor do que nós louvarmos esse Deus tão poderoso. E eu convido você a ficar em pé. Vamos juntos cantar o hino 451 do Novinário, que tem como título Grande Alegria. Grande alegria porque Jesus vai voltar. Amém? Estamos quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Você conhece essa canção? Então, louve com o seu coração, com a sua alma. Quase no lar.
hino 468. No arraial dos santos, ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o dom da canção. Estamos quase no Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 21. Atos capítulo 1, a partir do versículo 21. No caso, no capítulo 1 de Atos, nós temos uma breve descrição sobre o tempo que Jesus passou com os discípulos após a sua ressurreição, a ascensão de Jesus e, finalmente, a escolha de Matias.
No finalzinho do capítulo nós temos o encerramento desse capítulo, claro, e uma descrição de como Matias foi escolhido. Então, a partir do verso 21 nós temos o seguinte: portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Chega a ser até engraçado que eles oraram para saber qual era a vontade de Deus e depois fizeram um sorteio para saber quem era o escolhido, né? Mas, irmãos, alguma vez, ou então quantas vezes vocês leram sobre Matias após a escolha dele como 12º apóstolo? Eu não me lembro de nenhum. Talvez talvez tenha, mas eu não me lembro de nenhum. Mais um pouquinho aqui para frente, em Atos, começando a ler a partir do capítulo 7, principalmente no capítulo 9, nós temos a apresentação de quem? Paulo. A apresentação de Paulo. O início do ministério de Paulo. Quantas vezes você escutou falar de Paulo? Você leu sobre Paulo no Novo Testamento? Dezenas, centenas. A maioria dos livros são dele. Ele escreveu. A maioria das igrejas ele fundou. A maioria das pessoas ele batizou. A maioria das pessoas de lugares longe da Judéia, de Nazaré, de Jerusalém, foi ele que pregou para elas. Foi ele que levou o evangelho para esses lugares. Ele foi o verdadeiro 12º apóstolo. Nós temos nesse contraste aqui o seguinte: um verdadeiro exemplo de um líder escolhido pelo coração do homem, Matias. Foi escolhido ali porque Pedro achou necessário, sendo que Jesus tinha dito apenas o seguinte: vocês ficar em Jerusalém, vocês vão orar, vão se preparar, e escolher para você. Nada mais. Jesus não mandou escolher o 12º, 13º, ele não mandou escolher ninguém, só orarem e esperarem. Acabaram escolhendo Matias. Matias não apareceu mais. E depois nós temos aí, como nós já falamos, o verdadeiro escolhido, Paulo. Foi provavelmente o maior dos apóstolos, o mais letrado, que levou o evangelho a mais pessoas, um dos mais famosos que nós lembramos até hoje. No nosso momento de oração de hoje, nós vamos orar pelos líderes da igreja. Pelos líderes da igreja. Meu querido irmão, eu quero orar para que, se você for um líder da igreja, que você seja cada vez mais como Paulo, segundo o coração de Deus, e não como Matias, segundo o coração de Deus. Esse ano no Tarumã, e eu acredito que na maioria das igrejas do distrito, nós temos comissões de nomeações. Se você for fazer parte de uma comissão de nomeações, que você escolha segundo o coração de Deus. Que você vote no líder da igreja segundo o coração de Deus. Não segundo o seu coração, não segundo o coração humano. Se você for ser líder nesse próximo mandato, você seja cada vez mais como o coração de Deus. Vamos orar então? Assim como você está, curva sua fronte. Porque, Pai, nós acabamos de ler um pouquinho, Senhor, sobre a escolha de Matias e a escolha de Paulo. Acabamos de entender um pouquinho mais sobre como as coisas acontecem quando o homem escolhe e como as coisas acontecem quando o Senhor escolhe. E, Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos também pela oportunidade de o Senhor nos usar, sermos ferramentas em Tuas mãos, e nós podemos cada vez mais liderar o Teu povo, de nós também sermos aqueles que estão na linha de frente, Pai, no tempo final, bem pertinho da Tua vida. Mas nós pedimos, Senhor, principalmente, cada vez mais, cada um de nós aqui que é líder de igreja, que seja cada vez mais segundo o Seu coração. E aqueles que não são líderes, que possam ser usados por Ti também, Senhor, para escolher líderes segundo o Seu coração. Que todos nós possamos cada vez mais sermos líderes em nossas casas, sermos líderes nos nossos trabalhos, sermos líderes nos nossos estudos, na faculdade, onde quer que estejamos, para levar ao Teu nome e sermos, mais uma vez, Pai, cada vez mais conforme o Teu coração. É isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
igreja. Meu nome é Carlos, eu faço parte da igreja de Genópolis. Eu me batizei no mês 5 e a música que eu vou tocar é a música que eu compus pensando na minha história, na minha trajetória, no que Deus me fez, no que Deus faz, e que tenho certeza que Ele fará. O nome dessa música se chama Testemunho. Prepararás um quarto no teu reino, existe pronto. Sei que derramou muito sangue por me livrou de um cancro. Eu norteou em teus caminhos, me ensinou a andar que nem um bebezinho. Me deu de presente o sorriso pra me compartilhar com amor e carinho. Eu sou testemunha desse amor sem fim. Eu fui salvo por tua graça, como se fosse chuva em mim. Eu sei que não ando sozinho, sou feliz de verdade, nunca fui assim. Eu fui transformado por Cristo em meia tempestade. Eu espero o céu se abrir. Eu espero o céu se abrir. Prepararás para um quarto no teu reino, onde não existe pronto. Sei que derramou muito sangue por me livrou de um cancro. Norteou em teus caminhos, me ensinou a andar que nem um bebezinho. Me deu de presente o sorriso pra me compartilhar com amor e carinho. E eu sou testemunha desse amor sem fim. Eu fui salvo pela graça, como se fosse chuva em mim. Eu sei que eu não ando sozinho, sou feliz de verdade, nunca fui assim. Eu fui transformado por Cristo em meia tempestade. Eu espero o céu se abrir. Eu espero o céu se abrir. Vermelho ou azul hoje? Nós vamos de Grêmio ou de Inter? Tá bom, então, obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aleluia, que bênção. Hoje a gente está até com a sensação que não está tão frio, né? E não está mesmo, né? E amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas não se esqueça que nós estamos em Curitiba, tá? Então, cada calorzinho que faz, a gente aproveita aqui. Mas é muito bom a gente poder estar junto aqui. Vocês receberam um slide, a apresentação aí? Eu estou sem o... Onde? Obrigado, viu, filho? Obrigado pela música. Deus seja louvado. E Deus seja louvado pelo que tem feito na sua vida. Hoje eu quero puxar um pouquinho de história para vocês antes da gente abrir a Bíblia, tá bom? Pode ser? Eu vou dar a legenda antes. Você põe para mim aí, por favor?
Hoje eu quero mexer um pouquinho com o mundo da fotografia. Não sei quantos vocês gostam de fotografia. Fotografia é uma arte. E vou dizer para vocês, olha, menos da metade da fotografia está no equipamento. Porque a maior parte dela está na pessoa que realiza, que capta aquele momento daquela maneira, daquele ângulo. É um negócio sensacional. O primeiro conceito, a primeira ideia do que podia ser o mundo da ótica surgiu por volta do ano 350 a.C., quando Aristóteles queria observar os eclipses solares. Mas ele já entendeu, e as pessoas já sabiam que ficar olhando para o sol queimava a retina e estragava os olhos. Então, Aristóteles inventou essa caixa. Aqui está faltando uma parede, está aberta para a gente ter uma noção do que era. Ele fez uma caixa de madeira, toda fechada, selou ela todinha por dentro, impermeabilizando com coisa preta, escura. E naquela caixa ele fez um furinho bem pequenininho. E a luz entrava por aquele furinho e ela invertia, ela chegava invertida, mas ele conseguia enxergar as coisas que estavam lá fora, dentro dessa caixa escura. E foi a partir daí que começaram a surgir os estudos ópticos. Quando a gente entra então para o que é mais a ideia da fotografia, a primeira pessoa que começou a trabalhar na ideia foi esse francês chamado Niepce. E Niepce, ele criou uma caixa que é um derivado de betume dentro da caixa, e com isso ele conseguia capturar gravar um pouco da imagem que entrava ali pela luz. Essa é uma fotografia, uma heliografia, produzida pela máquina de Niepce. Na mesma época, na França também, um outro homem chamado Daguerre criou o que vai chegando mais perto daquilo que a gente entende como uma máquina fotográfica. Essa produzia imagens muito melhores, ela recebia um substrato ali de cobre e embebido com iodo, mais algumas substâncias, e ela conseguia capturar imagens de boa qualidade. Dom Pedro II trouxe uma máquina dessa para o Brasil. Abraham Lincoln, essa é uma imagem feita de Abraham Lincoln numa máquina de Daguerre, que ficou conhecida como daguerreótipo, pelo nome dele. Mas o problema dessas máquinas é que precisava de um profissional, alguém para manusear aquilo e registrar em uma exposição longa. Então surge um outro nome na história da fotografia. Ainda nós estamos aqui no espaço ali de 1840 a 1880. Easter, ele vem em 1888, George Eastman, e ele funda uma empresa que eu acho que boa parte de nós, os que já têm cabelos grisalhos pelo menos, ouviu falar na empresa de George Easter, que é a Kodak. E o lema de Easter é que você não precisava de um profissional para produzir as suas fotografias. Você mesmo podia tirar fotografias, e então ele inventa a câmera box, ou a câmera caixão, que era uma câmera, você vê pela imagenzinha da direita ali, relativamente portátil, e que a própria pessoa podia manusear aquilo. E ele começa a criar então tipos de filmes, aqueles filmes que registravam as imagens e depois passavam pelo processo de revelação. Mas foi quando surgiu a alemã Leica que surgiu o filme 35mm, que possibilitou máquinas pequenas, máquinas portáteis, fotografia em grande qualidade, e a partir dali começou a surgir uma infinidade de tamanhos, modelos diferentes. A gente conviveu com várias dessas aqui, desde essas máquinas bem amadoras até máquinas profissionais de boa qualidade. Mais tarde surgiram as máquinas digitais,
E alguns de nós já passou com várias dessas maquininhas na mão por aí, né? Até que nós chegamos ao mundo da fotografia que nós temos hoje. Máquinas de altíssima qualidade. Quem domina o mercado ainda é a Leica. As melhores lentes, as melhores máquinas são produzidas por essa empresa alemã. Essa daqui é uma Leica profissional, é uma máquina de 64 megapixels. As máquinas boas que a gente tem em torno de 8, 10, 12 aqui, essa trabalha com 64 megapixels. É uma máquina para fotografias em grande formato. Ela não é vendida no Brasil. Lá nos Estados Unidos, só o corpo dela, sem lentes, só a parte da esquerda aqui, ela custa em torno de $20.000, algo um pouco mais de R$100.000, perto de R$110.000, só o corpo. E as lentes, a maior parte das lentes custam disso aqui para mais caro. Mas os grandes fabricantes de máquina fotográfica hoje do mundo, não tem Kodak, não tem Leica, não tem Nikon, não tem Canon, são os fabricantes de celular. Hoje todo mundo carrega a sua câmera fotográfica na mão e a gente tem imagens para todo lado, de todo jeito que a gente consegue imaginar, esquecendo que, na verdade, a gente não depende de nada disso, porque todos nós temos a nossa própria câmera fotográfica. E quer saber? Essa câmera fotográfica é bem melhor do que qualquer outra câmera que você consiga imaginar. Às vezes toda máquina fotográfica precisa de lente, filha, fica tranquila, não fica deprê não. Eu vou dizer para vocês, isso aqui foi um infográfico que eu achei na internet, fica pequeno, então eu vou dividir ele em pedaços que fica mais fácil de você entender. Aqui tem uma comparação como a lente processa a imagem e como o olho humano processa a imagem. Ou seja, os nossos olhos já funcionavam muito bem assim antes que fosse inventado qualquer tipo de máquina fotográfica. Aqui tem uma comparação um pouco sobre recursos que tem as máquinas fotográficas e o quanto os olhos humanos são mais eficientes para tudo isso. Mas a parte de baixo mais me chamou a atenção. Se o olho humano pudesse medir em megapixel, pudesse ser medido em megapixel, quantos megapixels tem aquela Leica que eu falei? 62 megapixels. Sabe quantos megapixels teria o olho humano? 576. Ou seja, quase 10 vezes mais uma resolução do que aquela câmera fotográfica que custa $20.000 ali. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Enxergar é uma bênção. É uma bênção ou não é uma bênção? Nós temos pessoas que não podem enxergar. E graças a Deus, Deus provê meios para que eles possam viver bem, mesmo sem poder enxergar. Mas é sempre melhor enxergar do que não enxergar. Agora, se tem uma cegueira, se tem um tipo de cegueira que é muito ruim, é a cegueira espiritual. E feita essa introdução, eu entendo que nós estamos prontos para abrir a Bíblia. Vamos lá? Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E nós vamos ler a partir do verso 22. Marcos 8, versos 22. E a gente vai ler até o verso 25. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Você que está acompanhando aí pela internet, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos aqui. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Obrigado, viu, filha? Diz assim, olha.
Jesus e seus discípulos dirigiram-se... Opa, estou no verso errado aqui. É o 22, é mais para cima, estou no 27. Então eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando a Jesus que tocasse nele. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. E depois de... Como é que diz a sua Bíblia aí? O que Jesus fez? Hã? Algumas Bíblias dizem colocando saliva, não diz? Mas a expressão literal é essa aqui. É cuspir mesmo. Tá? Então, Jesus levou o homem fora da aldeia. Em tempo de Covid, isso é inconcebível. Houve um tempo que se escapasse um barulho por trás da gente, era a coisa mais vergonhosa que tinha. Hoje, o problema é que se escapa um espirro. Que é ofender. Imagina você dando um ônibus, andando, tudo assim, sem ninguém poder sair de perto e alguém espirra perto de você. Mas é isso que está na Bíblia. Jesus tomou o cego, verso 23, pela mão, levou para fora do povoado e depois de cuspir nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o homem, levantando os olhos, disse: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos e sua vista restaurada, e ele via tudo claramente. E Jesus então mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Vamos entender um pouquinho melhor esse contexto que a gente leu aqui. A primeira coisa que a gente percebe do texto é que muito provavelmente esse homem não era cego de nascença. Tá? Há um outro episódio que Jesus cura um homem que era cego de nascença. Esse aqui não. E por que a gente tem evidências de que ele não fosse cego de nascença? Porque quando ele começou a enxergar, embora ele não visse claramente, ele identificou que aqueles vultos eram pessoas. Ele sabia o que ele estava vendo. E chegou a dar mais expressões. Eu vejo pessoas, ele não ficou em dúvida. Estava claro para ele que eram pessoas. Mas essas pessoas são como árvores, ou seja, são só vultos. Eu não estou vendo claramente. Mas isso leva a crer de que ele não fosse cego de nascença. Se ele fosse cego de nascença, ele estava enxergando alguns vultos, ele não tinha noção do que era aquilo. O outro detalhe que o texto deixa claro para a gente são as coisas incomuns que Jesus fez nesse milagre. Primeiro foi tirar o homem do povoado. A Bíblia não explica por que ele tirou o homem do povoado. Depois, foi Jesus cuspir. Espera um pouquinho. Não pense com a sua cabeça de hoje, tá? Pense num período em que as pessoas tinham pouquíssimo acesso a medicamentos. Não tinha medicamento. E existia uma crença de que a saliva tinha poder curativo. E agora eu vou acrescentar um detalhe para você. Hoje, muitas pesquisas são feitas em cima dos componentes da saliva para entender por que as feridas na boca cicatrizam tão rápido. Então, o que a ciência já sabe é que a saliva tem poder antibactericida, tem poder analgésico e tem poder cicatrizante.
eles ainda não conseguiram identificar quais são os componentes da saliva que tem essas características, mas ela tem. Então o fato de Jesus passar saliva nos olhos do cego não era um ato tão absurdo ou tão berrante como soa nos dias de hoje, especialmente com a nossa cabeça pós-Covid. Mas, por exemplo, o meu sogro criava abelha. E ele ensinou isso para a gente. Se você fosse picado por uma abelha, tira o ferrãozinho dela e passa saliva para não infeccionar. Claro que a gente hoje vive num outro contexto cultural e a gente tenta entender essas coisas, mas se eu mergulho, se eu retorno um pouquinho para aquele período, não era tão absurdo como hoje, mas não era comum. Você não vê nenhum outro episódio, Jesus passando saliva ou literalmente cuspindo em qualquer outra ferida. Mas o mais estranho dessa história não é nada disso. Porque quando Jesus passou a saliva e tocou no homem, ele não recobrou 100% da sua visão. E queridos, eu queria que você entendesse, você que está acompanhando pela internet, se hoje é o primeiro episódio que você está assistindo, volta no anterior para você entender, porque isso aqui é um contraste com a história que nós estudamos ontem. Porque aquela mulher tocou na ponta das vestes de Jesus, lembra? E no exato momento em que ela tocou na veste de Cristo, o que aconteceu com a hemorragia dela? Estancou. E por que agora Jesus toca no homem e ele recobra a visão, mas recobra uma visão parcial? Será que faltou poder para Jesus? Sim ou não? Será que Jesus estava cansado e fez a coisa meio de qualquer jeito? Sim ou não? Então o que aconteceu? O homem não tinha tanta fé assim? É possível que se a gente tiver meia fé, a gente receba meia ação de Deus? Deixa eu lembrar um detalhe que nós conversamos logo no início da semana. Jesus empreendeu um ministério de cura porque ele estava trazendo para a mentalidade dos judeus a visão de que não era o cordeiro, não era o sacrifício lá do templo que perdoava o pecado. O perdão do pecado estava no sangue de Cristo que seria derramado na cruz. E o cerimonial do santuário era apenas uma maneira deles compreenderem aquilo que viria. E na mentalidade judaica, doença era castigo de Deus. Tirar a doença da pessoa, eles entendiam que era tirar o pecado da pessoa. E nós também falamos de que os milagres de Cristo, cada milagre, ele traz uma lição espiritual. Então, quando eu olho para cada uma destas ações de Cristo, eu tenho que entender qual é a lição para mim que está por trás daquele milagre. Em cada momento que Jesus intercedeu na vida de cada uma das pessoas, ele tinha uma lição espiritual para os seus discípulos, mas ele também tinha uma lição espiritual para mim e para você. E qual é a lição espiritual que Cristo tinha nesse caso? Qual é o verdadeiro assunto do qual Cristo estava tratando? Então veja, toda vez que eu leio um texto da Bíblia, se eu quero entender melhor o que estava acontecendo, o que eu faço? Eu leio um pouco antes, leio um pouco depois. E aí começam a aparecer algumas chaves onde a gente vai mergulhando em águas mais profundas um pouquinho do que aquela leitura superficial. Quando eu olho para os textos anteriores, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho,
eu começo a entender que Cristo aqui, ele estava tratando de cegueira espiritual. Então, se você olhar, por exemplo, deixa eu ver se é o verso 18 aqui. Verso 18, olha aqui que Jesus fala no verso 18, discutindo com os fariseus. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Então veja, quando Cristo questiona que eles tinham olhos e não viam, Cristo está falando de cegueira espiritual. E se eu venho logo depois desse episódio, verso 27, Jesus e seus discípulos foram para o povoado, e agora Jesus pergunta para eles assim: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros que é o profeta. E Jesus olha para os discípulos, verso 29, e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, o que Jesus estava interessado em saber? Qual é a visão que os discípulos tinham a respeito do mestre dele? Então Jesus está falando de visão espiritual, e quando ele trata um cego, ele trata aquele cego abordando o tema da cegueira espiritual. Você acha que isso faz sentido para você? Quando eu olho para frente, quando eu olho para trás, e o principal, se eu entendo que esse homem não era cego de nascença, ele pode ter perdido a visão por conta de uma diabetes, ele pode ter perdido a visão por conta de uma catarata. Isso me diz que provavelmente a visão dele foi saindo, ele foi perdendo a visão aos poucos. E quando eu olho esse ponto de vista para aplicar isso para a visão espiritual, eu também entendo que a cegueira espiritual não se instala de uma hora para outra. A gente vai se afastando de Deus aos poucos. A gente vai perdendo de vista o que Deus é para mim e para você aos poucos. A gente vai deixando de gastar tempo na palavra de Deus. A gente vai deixando de gastar tempo com as coisas espirituais. A gente começa a dar mais importância para redes sociais. A gente começa a dar mais importância para séries e seriados. A gente começa a dar mais importância para outros assuntos e conversas. E a visão espiritual vai se instalando devagar. Como vem uma cegueira espiritual? Então vamos lá, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. No verso 1. Bem. Hã? Que não anda. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Então minha Bíblia diz assim: como é feliz aquele que não anda, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na meditação, na inspiração juvenil que o pastor Vinícius escreveu em 2019, ele disse assim: olha, esse texto tem os 3 degraus que a gente desce para perder Deus de vista. Aqui você tem os 3 degraus que a gente desce para deixar instalar cegueira espiritual.
Qual é o primeiro degrau que aparece aqui? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios. O que é andar no conselho dos ímpios? Isso acontece quando nós permitimos ser influenciados por ideias que não vêm da Bíblia. Quando a gente começa a dar ouvidos a teorias e teoremas e ideias e conversas e histórias que não são reais e que não são bíblicas. Uma vez eu fui visitar um senhor que começou a acreditar num monte de história, inclusive que não existe Espírito Santo, e que é uma força, e que é apenas o Espírito de Deus, e não sei o quê, e tudo contrário àquilo que a Bíblia diz. E eu fui na casa dele para orar com ele, ele disse assim: pastor, tem 12 anos que eu gasto 6 horas por dia estudando esses assuntos que eu defendo. Eu gasto 6 horas por dia, 12 anos. Agora você vem dizer o que para mim? Eu falei: nada. Não vem dizer nada. Eu vim orar com você. Eu só lamento que com tanta água limpa, você não bebeu dela. Beber água faz bem para a saúde, sim ou não? Não, depende da água que você bebe. Porque se eu bebo água limpa, eu posso beber bastante água. E quanto mais água eu beber, melhor, mais bem vai fazer para mim. Mas se eu começar a beber água suja, entendeu que andar no caminho dos ímpios, você entende o que é? Eu estou caminhando, eu estou me afastando do temor do Senhor. Eu começo a ter uma visão distorcida. As coisas que são de Deus já não parecem tão claras para mim, não fazem tanto sentido, porque eu tenho muitas teorias, muitas ideias, muitas histórias, e o mundo vai contando, e a mídia vai colocando, e a gente vai se envolvendo nessas coisas. E quando essas coisas começam a acontecer, Deus sempre põe um santo, uma santa na vida da gente para alertar. Põe ou não põe? E sabe qual é a frase que eu mais ouço? Eu sei o que eu estou fazendo. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, fica tranquilo. Não, pastor, eu sei o que é isso. Não, ou o marido olha para a mulher. Não se preocupa. Eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Eu e você não sabemos o que é o melhor para nós. Porque aí vem o segundo passo. E qual é o segundo passo então? Se eu começo andando, agora o que eu vou fazer? O primeiro verbo é andar, o segundo verbo é parar, é parar. Agora eu paro no caminho dos pecadores. Como a minha visão já não está muito clara, as coisas de Deus começam a ficar meio chatas, meio cansativas. A igreja começa a perder a graça. E eu começo a achar desculpas para não vir à igreja. Eu começo a achar desculpa para não ter tempo para aquilo que é de Deus. Aí as pessoas são chatas, ou eu vejo defeito em todo mundo, eu fico olhando para todo mundo, porque agora, aqui, nós já estamos detectando um caso grave de deficiência de visão espiritual. Mas como eu já andei, e como agora eu já parei nesse caminho, qual é o terceiro verbo? Feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém, não para no caminho dos pecadores, e aquele que não se assenta. Agora é quando eu assumo o meu estilo de vida. Agora quando de fato todo o meu estilo, todo o meu círculo de vida já não tem nada a ver com Deus, com a igreja e com tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu não vejo mais diferença entre mim e as pessoas ao meu redor aí na sociedade. Os meus amigos, a minha família, já não veem mais a imagem de Deus em mim. E eu estou tão cegado pelo pecado, que não só eu vivo nele, como eu passo agora a ensinar e tentar puxar outras pessoas para esse caminho que eu estou.
Amigo, quando você começa a ver alguém dizendo para você que essa igreja não está certa, que tem uma verdade melhor, maior do que essa, quando você começa a ver pessoas dizendo para você, ah não, lá é muito chato, ah não, lá é muito ruim, não, não precisa de nada disso, você já sabe, né? Isso é uma catarata espiritual gravíssima. Gravíssima. E era exatamente isso que Jesus estava ensinando para eles. Nós lemos Marcos 18 ali, não lemos? O que Jesus falou ali? Vocês têm olhos e não veem. Dali a pouco Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro Cristo. Eles ainda esperavam por um Messias que fosse um rei militar, que libertasse Israel dos romanos. Eles queriam um governo aqui e não um reino celestial. E amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje tem muita gente deixando os caminhos de Deus porque ainda espera sucesso e um reino aqui nessa terra. Não é aqui. Não é aqui. Aqui, Jesus deixou bem claro, nós vamos ter aflições. Mas tem um bom ânimo. Porque eu venci, eu estou aqui para cuidar de vocês. Então agora, eu preciso entender os alertas de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 27. Fala para mim, o que está escrito ali em Provérbios 28? Então veja, o que ele está dizendo aqui? Ok, o sentido principal fala do cuidado com os pobres. Quem dá ao pobre não passará necessidade. Mas aquele que fecha os olhos para não vê-los. Qual é o assunto que Deus está falando aqui? É ser cego intencionalmente. Sabe qual é o pior cego? Amigos, nós estamos falando de cegueira intencional. Você entende a gravidade disso daqui? Apocalipse capítulo 3, por favor. Apocalipse capítulo 3. No verso 17. O que diz Apocalipse 3, 17? Então o que é que você diz? Eu sou rico, eu sou abastado e não preciso de nada. Mas você precisa entender que você é pobre, miserável. O que mais? Cego e nu. Queridos, a primeira coisa que Cristo precisa fazer na minha e na sua vida é nos ajudar a enxergar a nossa cegueira. Soa engraçado isso, né? Enxergar a cegueira. Descobrir que não está vendo. Que a nossa visão espiritual não é clara. É difícil, é duro de reconhecer isso. Isso dói. Mas nós precisamos enxergar que não, precisamos admitir que não enxergamos a Deus da maneira que deveríamos enxergar. Certo ou errado? Não colocamos as coisas de Deus com a clareza que deveríamos colocar, com a clareza das coisas espirituais. Mas por favor entenda, Deus não veio aqui para dizer, não, você está cego, vai queimar no inferno. Ele vem aqui para trazer remédio. E o que diz o verso 18 então? Aconselho-te que de mim compre o quê? Ouro refinado, o que mais?
vestes brancas para se vestir e o que mais? Colírio para os olhos. O que é esse ouro? O que é esse ouro que ele nos aconselha a comprar? Caráter. Caráter refinado no fogo. A gente está estudando esse trimestre inteirinho sobre o crisol. E quando é que o ourive sabe que só tem ouro puro no crisol? Vai queimando, queimando até que ponto? Até ver o rosto dele refletido ali no metal. Então Deus diz assim: filho, você precisa de um caráter purificado como ouro. O que são as vestes brancas? A justiça de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu e você precisamos de coisas que nós não temos e não conseguimos comprar. E o que é esse colírio? É a ação do Espírito Santo. Para literalmente fazer o quê? Abrir os nossos olhos. Lembra a oração do servo de Eliseu, que a gente leu? A oração de Eliseu, quando o servo ficou desesperado, viu aquele tamanho daquele exército, o que Eliseu pediu para Deus? Senhor, abre os olhos dele. Só que tem um detalhe. Cristo dá o colírio para aquele servo e ele vê vultos. Vultos andando. Walking Dead. Ele vê os Walking Deads ali. Na verdade eram Walking Trees, né? Porque eram árvores andando. O que é que Cristo estava mostrando ali? Quando eu clamo a Deus pelo ouro, pelas vestes, pelo colírio, a nossa vida não muda de uma hora para outra. A gente não passa a enxergar tudo de uma hora para outra. O que eu preciso é o que o homem precisava. Que Cristo continuasse atuando na vida dele. Entendeu a profundidade dessa lição? Quando eu olho para João capítulo 15, e Cristo dá o exemplo da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Queridos, por favor, o assunto de João 15 não é a videira. A videira é a ilustração. Qual é o assunto de João 15? O assunto é relacionamento. E qual é o convite que Cristo faz para mim e para você em João capítulo 15? Se você... O que ele diz? Se vocês... Não vai nem no tranco? Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha de novo, faz isso hoje antes de dormir, por favor, não vou fazer aqui. Leia João 15. Ele só está dizendo assim, o galho, se você acha ele bonito e tira ele da videira, ele morre. Se você vê um galho cheio de flor de laranjeira e vê que está lindo aquele monte de florzinha branca e você corta e leva para dentro de casa para ficar olhando para aquele galho, o que vai acontecer com ele? Não, ele já morreu, ele vai secar, ele vai murchar, vai secar, porque morreu. Na hora que você cortou ele da árvore, ele morreu. Cristo está dizendo assim, na hora que você desliga de mim, você morreu. Você vai murchar, você vai secar. E não serve para nada. Então permaneça em mim. Ou seja, o chamado que Cristo faz para mim e para você é de que nós precisamos de uma atuação permanente de Cristo na nossa vida. Mas sabe qual é o problema? O surdo se acostuma com o silêncio. E quando ele põe o aparelho para ouvir, aquilo incomoda.
O cego se acostuma com a escuridão. E quando vem a luz incomoda. Incomoda ou não incomoda? A luz dói. Eu não sei se o seu quarto é bem escurinho. Se você tem cortina de blackout nele, que não enxerga nada, e você está ali deitado e de repente alguém vai lá e tchum, abre o blackout ali. Aquilo dói nos olhos. Dói ou não dói? Mas sem a luz você não enxerga. Deixe Cristo tocar você mais uma vez. Deixe a glória de Deus entrar no seu coração mais uma vez. Porque se a gente voltar lá, nós lemos já o verso 25, diz que mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. E os olhos foram abertos. E ele passou a enxergar claramente, ele via tudo claramente. Então a minha pergunta para você é possível ter prazer em ler a Bíblia? É possível que ler a Bíblia seja mais gostoso do que furungar a vida dos outros no Instagram? É possível ter prazer de vir à igreja e não vir por obrigação? É possível ser gostoso fazer culto com seus filhos todos os dias em casa? Eu preciso dessa luz. Eu preciso clamar ao Senhor. E o pastor Vinícius, naquela meditação, ele diz que quando Deus nos chama para meditar na sua palavra, a palavra original que aparece na Bíblia, no hebraico, de meditar, é hagar. Literalmente é aquele ato do boi, do bovino, quando depois que ele comeu, e ele deita, e ele fica puxando de volta aquilo e mastigando. O estômago do bovino, ele é quadripartido. Então ele vai engolindo aquilo, depois aquilo passa e ele vai mastigando e moendo aos poucos com muita calma. A gente chama isso de ruminar. Então quando a Bíblia fala que eu e você temos que meditar na palavra do Senhor, entendeu a expressão? É estar com aquilo remoendo, gastando tempo, meditando, mergulhando fundo naquilo que Deus tem para mim e para você. Então eu quero despedir de você deixando alguns textos para você meditar hoje. Salmo 119. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11, que diz aqui: guardei a tua palavra onde? Para que eu guardei a palavra no meu coração? Para não pecar contra ti. Não é com uma leitura superficial. É remoendo e trazendo isso lá para dentro da alma. Verso 18, que diz Salmo 119, verso 18. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E finalmente eu deixo vocês com a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 18, Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 18. A Bíblia diz assim, olha: assim fixamos os nossos olhos. Aonde? Aonde? Naquilo que não se pode ver, naquilo que não se vê.
Não fixando naquilo que se vê, mas fixando naquilo que não vê. Porque as coisas que nós vemos, elas são o quê? São passageiras, são transitórias. E as coisas que não vemos são o quê? Queridos, o diabo está deslumbrando os nossos olhos com luzes, brilhos e tecnologia. E a gente está deixando ele iludir a nossa mente e cegar a nossa visão espiritual. Mas hoje eu e você temos que tirar os olhos daqui e levar os olhos, a mente e o coração para as coisas que são eternas. E essas coisas a gente não vê. Não vê. E é delas que eu preciso. Nós não podemos correr o risco de fixar os olhos, a mente e o coração por aqui. A gente não pode correr o risco de começar a se apaixonar por essa porcaria. Porque quando você acha que as coisas estão boas, quando você acha que alguma coisa deu certo, daqui a pouco dá tudo errado. E aqui a gente vai caminhando de amargura em amargura, de dor em dor, de crise em crise, de injustiça por injustiça. Então nós fixamos os olhos nas coisas que nós não vemos. Quando os homens chegaram para apedrejar Estevão, o que ele disse? Eu vejo o céu aberto. Quantas vezes você vê o céu aberto na sua frente? Quantas vezes você vê a cidade santa perto de você? Quantas vezes você vê o Cordeiro de Deus, Cristo, trabalhando por você dentro do Santíssimo, do Santuário Celestial? A gente precisa mudar um pouquinho. Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso de ver. O que você prefere? Continuar cego ou cumprir o Senhor abre os seus olhos? Continuar enxergando as coisas daqui ou fixar os olhos nas coisas eternas? Eu não sei a sua escolha. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa escolha. Que Deus te abençoe nessa decisão. Tem mais uma música agora? Então depois, medita um pouquinho tudo isso que a gente conversou. E logo depois dessa música, eu volto para nós orarmos juntos, tá bom? Errei mais uma vez. Nada conquistei além de dor e de desgraça. Eu achei que eu era rei. E eu não mereço nada além da graça que me basta. Existe um rei e ele vem para que a gente possa ver. Eu caminharei, eu louvarei,
Obrigado, filho. E essa é a única certeza que nós temos. Deus é bom o tempo todo. Se você não enxerga Deus ao seu lado, Ele está aí. Abra, Senhor, os meus olhos. Que Deus te abençoe. Querido Deus, muito obrigado por podermos estar juntos aqui hoje. Obrigado pelo teu amor por cada um de nós e porque o Senhor cura a nossa cegueira espiritual. O Senhor sabe que o brilho das coisas de fora às vezes começam a desviar a mente, os olhos, a atenção. E a gente começa a perder de vista o Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos puxa de volta. O Senhor nos permite ver teu amor, a tua graça e ver o teu Espírito Santo agindo em nossa vida. A vida aqui não é simples, o Senhor sabe, o Senhor viveu isso aqui. Por isso, Senhor, nós somos completamente dependentes do Senhor. Sobre todas as coisas, possamos estar seguros e firmes nas tuas mãos, Senhor. Assim, restaura a nossa visão espiritual e que possamos enxergá-lo de fato como o Senhor é. Entender o teu amor e ter a vida rendida nas tuas mãos, Senhor. Assim eu confio cada um dos teus filhos aqui hoje sob os teus cuidados. Cuida de nós hoje, cuida de nós amanhã. E amanhã à noite nos permite estarmos juntos para mais um encontro contigo. Eu te peço por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos agradecer a você que veio mais uma vez à casa do Senhor nessa noite. Queremos desafiá-lo a estar aqui amanhã e principalmente na sexta-feira convide pessoas para que estejam neste culto com você. Você também que está aí na live, Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira teremos um encontro muito especial nessa igreja. Então faça o convite, mande no WhatsApp para aquela pessoa que você faz algum tempo que você não conversa. Vem à igreja na sexta-feira, amanhã também, claro. Mas sexta-feira o desafio é para sexta, mas amanhã você tem que estar aqui, beleza? O desafio de trazer alguém é sexta-feira, dá tempo? Dá tempo. Mande aquela mensagem, convide seus amigos. Que Deus abençoe você. Até amanhã.